18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus, começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Alô, Karime Leão. Olá, Carlão, Oi. boa noite. Olá. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Lembrando, hein, participe conosco do 18 horas, 994887592. É o nosso WhatsApp, é onde você pode participar. Exato, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Legal, começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Ex-secretário de Saúde do governo, Wilson Lima, é obrigado a devolver mais de 9 milhões de reais para os cofres públicos. Proposta orçamentária prevê mais de 31 bilhões de reais para o governo do Amazonas. Fumaça de queimadas volta a encobrir Manaus durante o fim de semana. E vamos saber como foi o primeiro dia de provas do Enem 2024. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Você confere aqui no Melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite. 18 horas. Olha, a situação de Manaus voltou a ser aí um problema e um problema sério, hein? Nesse fim de semana e hoje, diversos pontos da cidade registraram qualidade do ar em níveis muito ruins. Olha aí, principalmente na Zona Oeste e também na Zona Norte, segundo o aplicativo Selva, hein, Karime? Exato, Carlão. E o quê? Fumaça de queimadas, né? Que vem castigando a região, voltou a cobrir Manaus e, além de preocupação, trouxe o desconforto para a saúde, claro. E para quem já tem problemas respiratórios como asma e bronquite, o alerta ainda mais preocupante. Karime, não estamos falando só de um incômodo, não. É o seguinte, a poluição que está presente no ar está carregada de partículas finas que podem causar mais que um simples desconforto. Especialistas explicam que a exposição prolongada a esse tipo de ar pode aumentar os riscos de doenças respiratórias e cardiovasculares, além de afetar crianças e idosos, que são os mais vulneráveis nessa situação. Carlão, tá fácil não, viu? Hoje de manhã, segundo o aplicativo Selva, na escala de níveis de poluição, chegou a 88 na Zona Norte, lembrando que o normal é de 0 a 25. Vamos saber mais detalhes a respeito desse assunto agora, conversando ao vivo com a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Então, essa fumaça toda tá vindo de onde? Onde que tá queimando, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Infelizmente, né, Karime, a gente começou aí a semana debaixo de uma nuvem cinzenta de fumaça. E aí, segundo as nossas autoridades, né, a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Amazonas, divulgou uma nota explicando pra gente que essas queimadas têm vindo da região do Baixo Amazonas e na calha do Tapajós e também da região oeste do Pará. Essa confirmação veio, né, por parte da Secretaria de Meio Ambiente, como eu disse anteriormente. O nosso estado segue em situação de emergência por conta, né, não somente das queimadas, mas a gente volta a relembrar também a situação da seca. A gente vive, né, mais uma vez, mais uma onda de fumaça. A gente reforça que a gente estava há mais ou menos um mês, né, sem sentir isso, sem sentir toda essa situação, mas na última semana a gente voltou a ter dias de fumaça intensa. E só para que a gente tenha uma ideia, durante o mês de outubro foram mais de 2.500 focos de calor registrados aqui no nosso estado. A gente fala desse número, Carinho, porque é sempre importante a gente reforçar, ainda que a gente traga que essa fumaça está vindo de outras regiões, como eu citei anteriormente, do Pará, da região oeste do Pará, da calha do Tapajós, da região do Baixo Amazonas. Essas fumaças, elas são provenientes de queimadas. Então, assim, é muito importante a gente sempre reforçar esses números.
Esses números de mais de 2.500 focos de calor no mês de outubro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que esse foi o segundo pior mês de outubro desde o ano de 1998. Então, esses dados, eles realmente trazem um alerta pra gente, né? Já nesses primeiros dias aí de novembro, hoje ainda é dia 4 de novembro, mas nos primeiros 3 dias foram registrados mais de 115 focos de queimada aqui no nosso estado. Então, realmente é bastante preocupante. E aí, o que a SEMA explicou pra gente nessa nota? Que esses ventos, eles estão vindo através do Oceano Atlântico, trazendo uma fonte, né, de fumaça, uma frente de fumaça muito intensa, muito densa em toda a calha do Rio Amazonas, que infelizmente nesse domingo chegou na região metropolitana, né? E aí em alguns pontos as pessoas já começaram a sentir mesmo, mas na manhã de hoje realmente invadiu grande parte da cidade de Manaus. E aí em alguns bairros, como você citou, o Karime, o Carlão também falou aí pra gente, como na Cidade Nova, no Parque 10, no Tarumã, a situação ficou ainda pior, né? Realmente ficou muito ruim e as pessoas realmente apresentaram dificuldade para respirar. A gente percebe o quê? Que em dias como o dia de hoje, as pessoas voltam a utilizar um item que era obrigatório durante a pandemia, que é a máscara. Mas a gente sabe, a máscara pode ajudar em algumas situações, mas ela não previne de doenças. O Carlão começou aqui me chamando falando o seguinte, que as queimadas, elas preocupam 2 públicos e eles realmente são os públicos que mais preocupam as nossas autoridades de saúde, claro. Que são o quê? Os idosos e as crianças, mas a gente também tem que reforçar os cuidados com as pessoas que já têm doenças pré-existentes, né? Pessoas cardiopatas, diabéticos, asmáticos. E aí a gente conversou com o Paulo Saldívia, ele que é médico patologista, e ele falou um pouquinho mais sobre a importância desses cuidados, principalmente com essas pessoas. Vamos conferir rapidinho. Eu tenho visto pessoas que colocam nas frestas das portas, quando você tem casas com aquela fresta alta, dependendo da construção, nas janelas você coloca um pano úmido para impedir a penetração. Mas o mais importante nesse caso é quem tem crianças pequenas ou idosos, principalmente aqueles que têm doenças crônicas, é você ficar atento para chiado, tosse, as doenças. Se o indivíduo tem uma doença cardíaca, ele tem que controlar melhor a hipertensão, a insuficiência cardíaca, não descuidar disso. A asma, os asmáticos têm que fazer o controle melhor, principalmente bebês chiadores, tentar acertar bem a medicação, verificar, observar se está com cibilhos no peito para levar a receber um broncodilatador, um anti-inflamatório. 18 horas. Karine, Carlão, a gente ouviu aí a fala, né, do médico Paulo Saldívia, ele que é médico patologista, e o especialista também falou alguns outros cuidados, né, Karine? A gente sabe, é sempre importante a gente reforçar. Em dias de fumaça intensa, é muito importante a gente evitar, por exemplo, fazer atividades ao ar livre. Se você puder evitar a exposição, principalmente dessas pessoas que são público-alvo, né? Assim, tipo, que são as pessoas mais atingidas, que mais sofrem, como as nossas crianças, como os idosos, evitar que eles tenham exposição a essas partículas de poluição, porque nada mais é do que toda essa fumaça que a gente vem inalando, que poluição. Então, assim, quanto mais a gente puder prevenir para evitar problemas futuros, é melhor. É isso, Karime, Carlão, bora. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Carlão, tá difícil, né, com esse cenário. A recomendação, como a Nathalie falou e o doutor trouxe pra gente, evitar atividades físicas ao ar livre. Vamos reforçar, sempre que possível, ficar em locais fechados com ventilação adequada. E as autoridades de saúde também orientam o uso de máscaras, como a Nathalie trouxe pra gente, principalmente para aqueles que precisam se deslocar pelas áreas mais afetadas. Porque não tá fácil não, viu, Karime? A qualidade do ar em Manaus é um reflexo direto da crise ambiental que enfrentamos e é um problema aí que exige uma resposta rápida e eficaz. Mas as autoridades aí
aí se mostram meio que incapazes aí de combater e resolver, ou pelo menos amenizar essa situação aí que vai e vem aí e realmente causa um estrago danado. Cada ano que passa a situação tá ficando pior. Esse aqui é o detalhe, hein, Karime? Verdade, viu? Que ano passado foi ruim, foi a tal da seca, também estiagem, falta de chuva de 2023, mas a gente está passando 2024 um cenário muito pior do que o ano passado, eu acho, Carlão. Também acho. 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E olha só, hein, Karime, ouvintes, o ex-secretário de Saúde do governo, Wilson Lima, Anwar Samadji, ele foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver nada menos que 9,4 milhões de reais aos cofres públicos, Karime. E o motivo? A denúncia é que esse dinheiro teria sido destinado ao pagamento de transplantes, que na verdade nunca aconteceram. Isso mesmo, um escândalo que deixa todo mundo perplexo e levantando muitas questões sobre a gestão dos recursos públicos. Karime, a gente sabe que esse tipo de notícia de corrupção no sistema de saúde do Estado é comum, né? Nesse governo aí, a gente tem observado aí ao longo desses anos aí, essas denúncias são meio que constantes. Teve aí a sua administração marcada por vários escândalos, o governador, escândalos de corrupção, escândalos que tornaram o réu no Superior Tribunal de Justiça justamente por desvio dos recursos da saúde. Isso ainda aconteceu em plena pandemia de Covid-19. Esse é o detalhe, né? Sim, Carlão. Todo mundo lembra desse caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho. O Wilson Lima é acusado de crimes como fraude de licitação e de ser chefe de uma organização criminosa. Bom, vamos trazer os detalhes agora desse novo capítulo do ex-secretário de Saúde de Wilson Lima com a nossa repórter Odiné Araújo, que vai explicar como essa decisão foi tomada e quais são as próximas etapas desse processo que envolve o ex-secretário de Saúde, Anwar Samadji. A denúncia contra o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Anwar Samadji, foi formalizada pelo deputado estadual Wilker Barreto. Na ação, o parlamentar lembra que em novembro de 2022, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a ampliação da carta de serviços executados no Hospital Delfina Aziz, na zona norte de Manaus. Entre as novidades, estava a realização de transplantes renais, bem como serviços de otorrinolaringologia, incluindo o transplante coclear. O início dos transplantes estava previsto para o começo de 2023. Segundo o governo, à época, a rede já estava trabalhando a fase preparatória, incluindo a capacitação de equipes médicas, enfermagem e multiprofissionais. O anúncio do governo se deu após a assinatura do 10º termo aditivo ao contrato de gestão de número 001/2019 com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. O 10º termo aditivo prorrogou o contrato com o Instituto para gerenciar o Hospital Delfina Aziz e realizar as cirurgias de 1º de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023. Para isso, o governo pagaria por mês quase 26 milhões e meio de reais. Também ficou estipulado que a partir de janeiro de 2023 deveriam ser realizados no mínimo 8 transplantes de rim, órgão de doador vivo ou falecido. Só que até o presente momento, as cirurgias não foram realizadas. E mesmo com a não realização dos transplantes, o governo do estado pagou valores integrais ao Instituto referente aos meses de outubro de 2022 até março de 2023. Ainda conforme denúncia do deputado, o governo do estado repassou ao Instituto quase 158 milhões e meio de reais por serviços não executados. Por isso, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado decidiram por unanimidade seguir o voto do relator Josué Neto e condenar o ex-secretário de Saúde de Wilson Lima, Anwar Samadji, além de ter que devolver mais de 9.444.000 reais aos cofres
cofres públicos, a Noarsamad também vai ter que pagar multa de R$34 mil devido a irregularidades encontradas no 10º termo aditivo ao contrato de gestão com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano para administrar o Hospital Delfim Aziz. A decisão do TCE também foi baseada na constatação das irregularidades apontadas no relatório e no laudo dos técnicos do próprio tribunal, realizadas em fevereiro desse ano. Junto com a Noarsamad, foi condenado em responsabilidade solidária o diretor do Instituto, José Carlos Risoli. Até o fechamento da edição, nem a Noarsamad e nem José Carlos Risoli se pronunciaram sobre a decisão do TCE. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Nesse caso, né, Carlão, Sim. é importante ressaltar que a denúncia foi feita pelo deputado estadual Wilker Barreto. Ele, inclusive, falou na época aqui no 18 horas, mas ele conversou com a nossa equipe de reportagem agora e falou sobre o resultado, essa decisão da justiça. Vamos ouvir. Olha, eu vejo como acertada a atitude do Tribunal de Contas ao acatar uma solicitação, uma representação de minha autoria no intuito de zelar pelo dinheiro do povo. Eu vim alertando lá atrás que os transplantes renais, coisa séria, não vinham sendo executados e o mais grave, pagaram por serviços não executados. Eu não vejo essa decisão como um troféu para o deputado Wilker Barreto, mas a certeza do dever cumprido. Isso mostra que o nosso mandato é um mandato que dá resultados para a sociedade. Isso, com certeza, me deixa mais motivado a continuar cumprindo o meu papel de deputado estadual, que é fiscalizar o dinheiro do povo e que isso possa servir de exemplo para aqueles que insistirem ainda a fazer do dinheiro do público, melhor dizendo, de coisas erradas. Então, temos outras denúncias, infelizmente uma enxurrada, e nós continuaremos vigilantes aqui no mandato de deputado estadual da Assembleia Legislativa. 18 horas. Muito bem, o fato é que a gestão do governador Wilson Lima na área da saúde é trágica e inconsequente. Ele teve aí 4 secretários de saúde presos por suspeitas de corrupção e os que não foram presos foram condenados por mau uso dos recursos públicos. Isso é sério, hein? A gestão da saúde pública é uma tragédia. Como o atendimento da saúde pública lá na ponta, a gente sabe, quem precisa mesmo de um hospital de responsabilidade do governo do estado passa maus bocados. É uma gestão péssima na saúde, gestão desastrosa na segurança pública, com poucas entregas para a população. Não é à toa que o Wilson Lima recebeu o título de pior governador de todo o país, segundo uma pesquisa recente, da Atlas Intel. E é por isso também que o candidato dele aqui para a cidade de Manaus, para a Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade, sequer foi para o segundo turno e mesmo com uma campanha milionária ficou em 4º lugar. Olha, e lembrando que no interior, todos os candidatos de Wilson Lima nos principais municípios, entre eles Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Presidente Figueiredo, perderam a eleição. O povo, então, desaprova essa gestão, essa é a realidade. 18 horas. Agora são 6 horas e 19 minutos e a Polícia Federal deu um passo importante no caso que chocou não só o Amazonas, mas o mundo todo. O assassinato brutal do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Depois de uma investigação detalhada, a Polícia Federal indiciou Colômbia como mandante desse crime bárbaro ocorrido em junho de 2022. O relatório foi enviado na última sexta-feira para o Ministério Público Federal para dar sequência nas ações judiciais. Bom, Carlão, o que a Polícia Federal descobriu é que realmente é assustador, viu? O relatório indica que o mandante colombiano coordenava um esquema de pesca ilegal que Bruno e Dom denunciaram para proteger as comunidades indígenas e, claro, o meio ambiente. Essa luta pelo direito, pela preservação, custou caro. E os detalhes revelados mostram o quanto a Amazônia está
está em jogo. Olha, Karime, a investigação da Polícia Federal revelou como esses interesses criminosos vão além da nossa fronteira, hein? A busca por justiça continua assim e a pressão é grande para que todos os envolvidos sejam punidos com o máximo de rigor. Isso reforça, inclusive, a importância de proteger quem defende a floresta e as comunidades que vivem nela. 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos agora falar de bastidores da política local. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, o prefeito reeleito Davi Almeida formou a comissão de transição do atual governo para o próximo, que começa em janeiro, é isso, Cíntia? Conta pra gente detalhes dessa comissão. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. É tradicional, tá, gente? Inclusive é lei que quando você tem aí a mudança de uma gestão para outra, você precisa ter essa comissão de transição. Eles são como secretários, só que eles estão de forma temporária. Pode ser que esses secretários que assumem de forma temporária, na verdade, fiquem depois nesse mesmo cargo, pode ser. Mas nesse primeiro momento, nessa comissão de transição, ele vai ficar de forma temporária por hora. E aí pode soar estranho, né? A gente está saindo da gestão Davi Almeida para entrar na gestão Davi Almeida, então por que precisa ter essa gestão de transição? Porque é o que manda a lei. Porque, em teoria, a nova pessoa que está chegando, ela tem que poder saber como é que estão os números, como é que está o orçamento, como é que vai poder fazer algum tipo de investimento, como que está a dívida da prefeitura, nesse caso, que a gente está falando de município, né? Mas, ainda que seja saindo da gestão Davi Almeida para a gestão Davi Almeida, e ele já entende, tanto ele quanto a equipe, sabe exatamente qual é a máquina que tem, mas é preciso sim fazer esse levantamento, é preciso ter esses registros, e por isso a gente tem nomes que já são conhecidos nossos, né? Porque a gente está saindo de um governo que já é conhecido, que já estava aí, é uma reeleição, e aí nós temos Arnaldo Gomes como controlador geral do município. Esse é um nome novo, mas ele está na equipe de transição. Pode ser que permaneça ele, pode ser, mas ainda é de forma temporária. Nós temos nomes conhecidos como Clécio Freire, na Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação, Clécio Bernardo Guedes, na Secretaria de Administração, Marcos Rota, como vice-prefeito e secretário municipal, chefe da Casa Civil, e já foi dito por Davi Almeida que ele vai permanecer na Casa Civil, né, como chefe da Casa Civil. Então, ele é um caso que está na equipe de transição, mas que depois, de fato, fica aí nesse cargo. Ele atualmente também ocupa a Casa Civil. Ele é vice-prefeito, ele não tem como ser vice-prefeito de novo. A gente sabe que o próximo nome é Renato Júnior a assumir, mas ele fica com a Casa Civil. Enfim, então essas pessoas são responsáveis por fazer esse levantamento de como é que está a máquina agora e criar aí os planos, criar as estratégias para o ano que vem, para os próximos anos. Essa é a equipe de transição, sem nenhuma grande surpresa, até porque a gente permanece ali na mesma gestão no fim das contas. Davi Almeida 2.0 a partir de 2025. Ele gostou, 2.0. Na entrevista ele gostou, gostei legal, dessa. Verdade. Blink, o projeto de lei orçamentária anual de 2025 para o governo do estado prevê receitas e despesas de 31 bilhões e 450 milhões de reais. É um dinheirão, né? Como é que será distribuída essa? Uma grana, né? É uma grana. 30 bi é dinheiro, hein? Só pra gente entender, a prefeitura para 2025, a previsão de receita, ou seja, o dinheiro que entra, tá em 10,5 bilhões. O Amazonas está em 31, isso aí que o Carlão falou, 400 milhões, né? 31 bilhões e 500 milhões. É muito número para mim. Para 2025. Só 2025. E aí, a distribuição disso até agora está em 4 bilhões para saúde, 4 bilhões e 69 milhões para educação, 3 bilhões para segurança, 2,1 bilhões de pagamento de dívida pública e 532 milhões em emendas parlamentares. Isso aqui pode mudar? Esses números podem mudar? Sim. Por quê? Porque, por enquanto,
é a previsão que chegou lá para os deputados estaduais, os 24 deputados, né, que inclusive ajudam a definir como que vai ser utilizado o dinheiro público. Essa proposta é a feita pelo governo do estado do Amazonas. Agora, cabe aos deputados mexer nisso, estudar esses números, entender para onde vai o quê, por que vai para onde e fazer suas contrapropostas, que seriam as emendas. Depois disso, isso vai ser votado entre os próprios deputados e aquilo que ficar definido por lá passa para o governo. O governo pode, devolver, fazer alguma alteração e devolver para a Assembleia, mas essa lei precisa sair em dezembro, porque ela tem que ser cumprida em 2025. Afinal, é o edital, digamos assim, né? É o passo a passo de como deve ser utilizado o dinheiro do Amazonas em 2025. É tudo dentro de uma lei, não é para ser de qualquer maneira. Uma coisa importante, esses 532 milhões de emendas, por que eles existem, né? É o dinheiro que os deputados têm acesso para distribuir como eles entendem que deve ser feito. Então, na verdade, dentro da Assembleia Legislativa há uma lei dizendo que obrigatoriamente 50% das emendas individuais impositivas precisam ir para a saúde. Então, obrigatoriamente eles têm que destinar para a saúde. Aí pode definir qual hospital, qual programa, qual projeto, mas tem que ir para a saúde. Depois, eles podem colocar onde quiser, mas claro que tem que ter critério, né? Pode ir para uma instituição, pode ir para uma secretaria, enfim. Aí a gente tem que ficar de olho, porque é normalmente aqui que dá a matéria que viraliza quando eu faço. É o que a gente quer ver, né? Mas por hora a gente está vendo então uma super prioridade aí para educação com 4 bilhões e 69 milhões, saúde em segundo lugar com 4 bilhões e segurança em terceiro lugar com 3 bilhões. Dívida também tá alta pra caramba, em 2,1 bilhões só para pagamento de dívida. Karime, Carlão. Parece que a conta não fecha, né? Não sei, enfim. Vamos lá, Blink. Os prefeitos eleitos em outubro aqui no Amazonas foram para Brasília e participaram aí de uma dinâmica. Sobre gestão. Como é que foi lá? Eles estão atualmente, né? Os prefeitos eleitos, eles vão assumir a partir do ano que vem. Claro que tem reeleitos também, mas eles estão nesse momento participando de um curso intensivo para ser prefeito, digamos assim. E aí eles foram para Brasília hoje, amanhã também tem esse curso e entre as coisas ali que tem para aprender é sobre a relação justamente do poder executivo com o legislativo, sobre segurança jurídica em tribunais, discussão do papel das mulheres na gestão pública, reforma tributária, que isso aí eu não sei nem como eles estão sabendo para poder passar, porque nada está definido, mas eles... Mas enfim, vai dizer, olha, vai ter uma reforma aí, viu, gente? Não, eu acho que eles vão falar como tá nesse momento, porque agora está no Senado e há algumas coisas definidas, mas que o Senado pode mudar, ainda pode voltar para a Câmara, vai para o Lula, né? E, enfim. Tá lá com o Eduardo. Mudanças climáticas também tá aqui na pauta, viu? Previdência municipal, desenvolvimento rural, turismo e cultura, inteligência artificial na política, olha só que moderno, avanços na educação e saúde, mobilidade urbana e obras públicas, saneamento e meio ambiente. Então eles vão passar esses 2 dias estudando tudo isso e também conversando com outros prefeitos, vivendo ali Brasília, digamos um curso intensivo para você que vai ser prefeito aí de 2 dias, aprenda tudo agora. Boa. E volta trazendo algo de legal de lá. Presta atenção, né? Presta atenção no curso. Presta atenção. Exatamente. Tá, tomara que tenha uma tia lá dizendo, ó. Vai ter prova. Ainda tem eleições importantes. Olha só, tem a disputa pelo comando aí da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Tem pesquisa mostrando aí quem é o favorito, quem tá Tem sim, viu? A eleição não acabou. A gente já tem eleição novamente, só que dessa vez para a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Amazonas. Nós temos 3 candidatos. Jean Cleuter, que atualmente é o presidente e ele
tá aí disparado na frente com 68,4% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa feita pela Action. A Grace Benayon, que já foi presidente, se ela assumir novamente será pela segunda vez, com 15,4%, e o Kennedy Tiradentes com 3,7%. O não sabe tá na frente do Kennedy, viu? Que são 12,5%. Ele estaria num terceiro lugar aí. Essa pesquisa, ela ouviu 366 membros da ordem aptos a votar e foi registrada na Comissão Eleitoral da OAB. Eles vão às urnas daqui a pouco, viu? Dia 19 de novembro, ainda dá tempo, claro, de quem for votar, fazer esse estudo de em quem votar, mas dia 19 eles já vão aí às urnas para votar em um dos três. Tá difícil desbancar o Jean Cleuter, de acordo com essa pesquisa, ele tá com praticamente 70%, mas, enfim, faz parte do jogo, né? E a gente vai seguir acompanhando, vamos conversar com os candidatos, se for possível. Vamos sim. Daqui a pouco, inclusive, a Grace é a primeira entrevistada desses três candidatos. Bom, sabe, eu tenho uma sugestão de pergunta pro Jean, que ela já me metendo. É porque quando ele elegeu, ele falou que não viria pra reeleição. Olha aí. O que fez o senhor mudar de ideia? Exatamente, né? É uma boa pergunta, eu acho. Anota aí que eu vou estar querendo saber. Já está anotado. Então é isso, gente. Valeu, cara. Valeu, Blink. Eu acho que pra ela valeu também. Pra mim valeu também. Ótimo. Foi legal, pra mim também. Então tá bom, se foi bom pra você. Para todos, a gente se encontra amanhã. Obrigada, Blink. Tchau. 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, continue aí, 100,7, daqui a pouquinho aqui no 18 horas. Seca no Amazonas, Rio Negro volta a baixar. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite o tempo fica nublado, mas não há previsão de chuva. Mínima prevista 26 graus, a máxima, gente, deve chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 75%. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 95%. Mix. Olha só, depois de 4 dias estabilizado, o nível do Rio Negro voltou a baixar nesta segunda-feira. De ontem para hoje, o nível das águas baixou 1 centímetro, deixando a cota no porto de Manaus agora em 12 metros e 17 centímetros. Pois é, Carlão, e no meio desse repiquete aí no Rio Negro, que faz com que as águas continuem descendo, o excesso de chuva nos rios peruanos traz recuperação para a bacia dos Solimões. Os dias chuvosos no país vizinho elevaram o nível do rio Solimões em quase 2 metros em apenas 3 dias, como explica a repórter Odinea Araújo. Vive o fenômeno do repiquete, que é quando um rio já em período de cheia volta a vazar e vice-versa. O nível do Rio Negro parou de descer na última sexta-feira após período de cheia. Vazou em média 4 centímetros por dia desde o dia 25 de outubro, estabilizou no fim de semana e de ontem para hoje desceu mais 1 centímetro. Com isso, o nível do Rio Negro já baixou 33 centímetros com o repiquete e está novamente prestes a bater seu próprio recorde, registrado esse ano no dia 9 de outubro, quando a cota d'água marcou 12 metros e 11 centímetros. Com a vazante do repiquete, o Rio Negro está a 6 centímetros da menor marca registrada no porto de Manaus. Nesta segunda-feira, o Rio Negro amanheceu em 12 metros e 17 centímetros. Por sua vez, o Rio Solimões vive um período de recuperação graças ao período de chuva no Peru. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, Serafim Correa, em 3 dias, as águas do Solimões subiram quase 2 metros. Os rios peruanos tiveram muita chuva. Com essa chuva, o Rio Solimões em Tabatinga subiu 51 centímetros no sábado, de sexta para sábado, 68 de sábado para o domingo e de ontem para hoje 75 centímetros. Portanto, 1,94 m em 3 dias, o que é um recorde
E essa água, obviamente, pelo princípio dos vasos comunicantes, que está lá em Tabatinga, ela vai descer e vai melhorar a navegação em toda a nossa bacia amazônica. Portanto, a estiagem sendo vencida, caminhamos para a normalidade dentro de pouco tempo. Ainda conforme Serafim Corrêa, apesar da mais severa estiagem vivida esse ano, desde o dia 9 de setembro até hoje, chegaram a Manaus mais de 25 mil contêineres de carga, mas isso graças à iniciativa privada. Transporte de cargas para Manaus, tanto para o comércio quanto para a indústria, está fluindo normalmente, graças aos 2 portos temporários que foram implantados nas imediações de Itacoatiara, pelos superterminais e pelo Porto Chibatão. Só para que se tenha uma ideia, desde o dia 9 de setembro até hoje, já passaram mais de 25 mil contêineres por essa solução, que foi uma solução nossa que eu digo, do nosso estado, a partir de ideias que vieram de pessoas que operam no sistema portuário e que foram implantados pelos 2 portos. Ainda sobre o fenômeno típico do regime das águas na Amazônia, o repiquete foi registrado apenas 2 vezes nas vazantes do Rio Negro em Manaus nos últimos 10 anos. O mais severo foi em 2016, quando após parar de descer em meados de outubro, o nível subiu por alguns dias e depois voltou a descer regularmente até meados de dezembro daquele ano. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E dia 19 agora de novembro acontece a eleição para a presidência da OAB Amazonas. 3 chapas concorrem e nós aqui no 18 horas vamos entrevistar cada um dos concorrentes. Hoje começamos com a doutora Grace Benayon, que encabeça a chapa 22, formada só por mulheres. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao 18 horas. Tudo bem? Tudo ótimo. Uma alegria para mim estar aqui ao seu lado, ao lado do Carlão. Oi. E aqui na Rádio Mix. Nossa, honra nossa, né? Muito obrigada pela sua presença em plena campanha. Eu sei que a agenda está corrida, né, doutora? Bom, vamos lá. A sua candidatura representa um marco na história da OAB Amazonas por ser a primeira mulher a concorrer aí à presidência. Quais os desafios específicos, doutora, que você acredita que vai enfrentar caso eleita por trazer essa nova... É uma perspectiva diferente, né? Por mais que a gente tenha mulheres representando, mulheres em todas as camadas da sociedade, a gente sabe que uma presidência sendo, né, a primeira vez uma mulher concorrendo, uma mulher assumindo uma presidência da OAB aqui no estado do Amazonas é um marco, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Quebrar paradigmas é sempre um marco. E é exatamente isso que nós pretendemos fazer. Quebrar paradigmas, mostrar que as mulheres têm sim a capacidade real de gestão. Eu já tive a oportunidade de mostrar a eficiência, de mostrar resultado quando assumi a presidência no auge da pandemia. No momento onde foi absolutamente sem precedentes, no momento onde homens e mulheres, advogados e advogadas e toda a sociedade amazonense sofreu de forma brutal, e ali segurar de forma firme as rédeas, com leveza, com firmeza, mas principalmente com eficiência. Então esse modelo de gestão absolutamente diferenciado, essa capacidade de gestão das mulheres, de mostrar para todos, de olhar para todos, de uma forma inclusiva, de fazer interlocução com o embaixador da China e o governo do estado do Amazonas, de fazer com que todos os CEOs do Distrito Industrial pudessem estar reunidos e a advocacia ali presente, mostrando a sua relevância, a sua importância, de fazer a interlocução com os órgãos de controle, o governo do estado do Amazonas, para mostrar a importância da retomada das atividades na medida em que inúmeros CNPJs se perderam. Enfim, foram inúmeras as ações, os projetos e os resultados. E agora a gente vem, sim, de uma forma absolutamente sem precedentes, com 2 mulheres aqui, mulheres que têm história, que têm trajetória, que têm trabalho, que têm resultado, que têm muito o que mostrar. A minha história, Karine, se mistura com a Ordem dos Advogados. Eu iniciei a minha trajetória em 1991, quando eu concluí o meu curso de Direito, e a partir daí
que venho de uma família de advogados renomados na nossa cidade, que conhecem os desafios da advocacia, que nós que estamos no fórum, não apenas no período eleitoral, mas efetivamente trabalhando, conhecendo esses desafios, ouvindo os colegas, fomos sim clamados pelos nossos colegas que não estão satisfeitos com a gestão atual. E eu acho muito importante você quebrar paradigmas. Na nossa gestão foi exatamente a gestão em que aconteceu a paridade, aonde 50% das mulheres ocupam os espaços na Ordem dos Advogados em todas as seccionais. Isso mostra a importância e a relevância das mulheres, porque quando eu assumi, eu era a única mulher presidente e todos os demais eram homens. Doutora, a senhora falou aí que assumiu, né? Nós sabemos que durante a pandemia e foi um momento crítico. Então, esse momento, ele deve ter lhe proporcionado uma experiência especial, não é isso, doutora? Então, isso a senhora traz para essa nova gestão, esse momento especial nessa administração, te reforça ainda mais para um possível mandato com êxito? Sem dúvida nenhuma, isso é mostrar a capacidade de gestão. Não é se aventurar com quem nunca ocupou nenhum espaço. Sim. E muito menos sabendo o que foi essa gestão atual. Então, acho que a advocacia está pronta para analisar, para avaliar e decidir em quem votar. E dizer, Karime, que não está decidido não, gente. O voto é secreto. E com esse voto secreto, você tem efetivamente condições reais de entender que não vale machismo estrutural, que não vale essa situação de menosprezar as mulheres, de minimizar isso, porque nós estamos vivendo um novo tempo, um novo momento, um momento, inclusive, que a Ordem tem deixado muito a desejar. Um momento onde a tecnologia, a inovação, o meio ambiente, né? E todos os desafios que a humanidade está sofrendo e que a Ordem dos Advogados não tem feito nada, sequer tem capacitado da melhor forma os advogados, porque isso significa nichos de mercados absolutamente diferenciados. E a nossa gestão será focada nas pessoas. Nós temos uma chapa plural com indígenas, com todas as gerações de advogados, grandes nomes da advocacia, de veteranos como Félix Valois, grandes nomes renomados, aos jovens como Simone Rosado, Felipe Turi, Márcio Filardes, Hamilton, enfim, eu quero falar o nome de todos, Catarina Estrela, Wilson Benayon. Pena que não vai dar tempo. Agora, então, esse é um resumo, assim, porque a sua chapa, o lema é União, Renovação e Trabalho. Então, seria exatamente nesse foco. Esse trabalho seria pegar esses assuntos novos, como ecologia, como meio ambiente, para a pauta da OAB também, é isso? Olhar para e fortalecer a advocacia, fazer uma gestão para todos os advogados e não apenas para alguns. Nós temos mais de 20 mil advogados na nossa seccional e não dá para dizer que a advocacia tem dono. Não dá para dizer. Hoje, a Cíntia falou uma coisa muito séria. Sim. Nossa advocacia e a nossa profissão, ela requer e exige confiança. E um presidente que assume publicamente que não vai mais se candidatar e por razões que não se sabe quais, retorna, quebra sua palavra, não merece confiança, né? Sim. Doutora, fale para nós sobre a criação de uma plataforma de denúncia para a violação das prerrogativas. Como a senhora imagina que essa iniciativa pode transformar o dia a dia dos advogados e fortalecer a classe? Interessante. Sim, Carlão, quero te dizer que nós vamos lançar um aplicativo da OAB na palma das suas mãos. Os advogados não ficarão mais reféns de violadores de prerrogativas. Os advogados terão, sim, um acesso direto, um canal direto de comunicação com as nossas prerrogativas. A nossa vice-presidente, Adriane Magalhães, foi nossa representante a nível nacional, na Comissão Nacional de Prerrogativas, portanto, tem vasta experiência nesse sentido. Mas, além disso, nesse aplicativo na palma da sua mão, o advogado vai ter acesso a cursos, vai ter acesso a network internacional, nacional, a cursos e eu acho que, assim, é muito importante a gente entender
que a advocacia não é para alguns, é para todos, né? E ali quando a gente abre e amplia a visão do advogado, em especial do jovem advogado, que precisa apenas de uma oportunidade para aprender a gestão do seu escritório jurídico, nós teremos parcerias com o Sebrae. O empreendedorismo na advocacia é uma das nossas metas mais importantes. O advogado precisa entender que ele pode sim viver e sobreviver da advocacia. Então essas aí são das suas principais ações, principalmente para essas novas gerações de advogados, para que se sintam incluídas e ativas no processo todo. Daí, e que mais de concreto vocês pretendem fazer? A celeridade nos processos de sociedade. Hoje, um advogado que vai abrir uma sociedade na Ordem dos Advogados, ele tem que esperar de 6 a 8 meses. Algo que demora de uma maneira inacreditável. Eu estive ocupando essa posição como presidente da Câmara Especial e, lamentavelmente, houve um retrocesso. Então, assim, além do sistema Projude, que os nossos colegas do interior do estado do Amazonas já sofrem utilizando esse sistema, também foi permitido pela Ordem dos Advogados a mudança do sistema ESAGE, que era um sistema absolutamente eficiente, que atendia toda a advocacia, e nós temos sofrido com esse tipo de sistema. A advocacia não tem sido ouvida, não tem sido prestigiada, e é por isso que eu convido você, colega advogado e colega advogada, vem conosco fazer parte de uma chapa inclusiva. Faltam 15 dias para essa eleição, tempo suficiente para você avaliar quem fez, quem pode fazer e quem vai te receber efetivamente de braços abertos para fazer junto comigo uma gestão diferenciada. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Eu é que agradeço, é uma alegria enorme sempre estar ao lado de vocês. Muito obrigada. É sempre uma alegria recebê-la aqui nos estúdios da Mix. Verdadeira. Pois obrigada, doutora. Sucesso. Conversamos com a doutora Grace Benayon. Para 6h45 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, pessoal, o governo federal vai dar uma ajuda para os pescadores artesanais da região norte, incluindo, é claro, o Amazonas. Vai pagar o auxílio emergencial no valor de R$1.000. E é uma proposta e é uma resposta seca, pesada, que tem castigado e muito a região, hein, Karine? Pois é, Carlão. Esse benefício, claro, vem em boa hora para quem está sentindo na pele as dificuldades econômicas com a pesca comprometida por causa dos rios baixos. O valor vai ser pago de uma só vez e faz parte de um pacote de ações que pretende amenizar os impactos dessa estiagem histórica que tem deixado muita gente em situação complicada. Karine, a ideia é ajudar financeiramente e garantir um respiro para quem vive da pesca e está enfrentando aí uma barra complicada. Tá pesada a coisa, né, Carlão? Pesada. R$1.000 eu diria até que é pouco, mas ajuda, né, Karine? O objetivo é tentar aí minimizar. Começa por aí. Toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é bem-vinda. 6h46, você no melhor mix do Brasil. Mix. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, informou que em todo o Brasil, 73,4% dos 4,5 milhões de estudantes inscritos fizeram a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o famoso Enem. E foi domingo agora, hein, Karine? Foi domingo, Carlão. E a abstenção foi de 26,6%, isso em todo o Brasil, tá? Menor do que a registrada no ano passado. Vamos saber agora mais detalhes de como foi esse primeiro dia de provas aqui no Amazonas, com a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo com a gente. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, teve estudante que confundiu o horário e acabou perdendo a prova. Aquela história que a gente vivia falando, gente, horário de Brasília. Olha, antecipa tudo. Igual a eleição, que por mais que a gente fala, teve tanta matéria, tanto tudo, teve gente que ainda faltou também, perdeu o horário da eleição e perdeu também o horário do Enem, não é não? Exatamente, Karime, Carlão, mas isso mesmo. Por mais que a gente avise, minha mãe costumava falar pra mim, olha, Nathalie, às vezes é preciso desenhar, realmente. Às vezes é preciso desenhar, porque infelizmente não só tivemos um número muito grande de faltosos, né, em todo o Brasil, mas também tivemos os atrasados, né, que são aquelas pessoas que chegaram ali depois do fechamento dos portões no primeiro dia de provas aí do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste
domingo que foi realizado aí o primeiro dia de provas. Muita gente acabou se confundindo realmente com o horário de Brasília. Os portões foram abertos às 11 da manhã, fecharam ao meio-dia e teve gente ali chegando meio-dia e 2, meio-dia e 3, meio-dia e 5. Não entra, não adianta. Ainda que a prova só inicie às 12 horas e 30 minutos, regra é regra. E regra é clara, exatamente, né? A regra é clara e não se pode abrir exceções, porque daí realmente, né, viraria, vamos dizer assim, bagunça. Exatamente, viraria bagunça, e aí se abrir exceção para um, teria que abrir para todos, mas era bastante preocupante, né, a situação aqui no Amazonas por conta do alto índice de abstenção já previsto para o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano. No ano passado, a gente ocupou o primeiro lugar no número de casos de abstenção. A gente teve aí um número altíssimo de mais de 73,4%. Olha, nem Tudo lembrava. isso por quê? Por conta da seca histórica. E aí vale a gente reforçar. A gente está pelo segundo ano consecutivo enfrentando a maior seca da história. E aí, assim, ainda que o INEP ainda não tenha divulgado, né, a abstenção por área, por zona, né, por região no país, nesse domingo, nesse primeiro dia de provas, a gente registrou aí uma abstenção total em todo o Brasil de 26,6%. Aqui no nosso estado, mais de 100 mil candidatos se inscreveram. No ano passado, só 44% compareceram aí aos bancos da sala de aula. Acredita, né, que a gente acredita que a gente tenha superado essa média, porque no ano passado, o esperado era que 28,1%, né, dos alunos comparecessem à sala de aula. Então a gente vai ter que realmente esperar o resultado do segundo dia de provas já aplicadas para a gente poder ter esse balanço, né, esse número aí nas provas. Mas Karime, Carlão, só para eu finalizar, só para eu encerrar, outro ponto que chamou bastante a atenção durante, né, esse primeiro dia de provas aí do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foram as questões que destacaram o Festival Folclórico de Parintins e também o Círio de Nazaré, né, engrandecendo as manifestações culturais aqui da nossa região. E além disso, eles falaram também das nossas famosas gírias regionais, o nosso amazonês. Aí trouxeram questões ressaltando Cunhantã, Caboclo, Chibata, trouxeram expressões do livro amazonês do professor de letras da Universidade Federal do Amazonas, Sérgio Freire. Inclusive, hoje ele estava comemorando nas redes sociais. Muito legal, muito legal. Afinal de contas, a gente está falando, mostrar a nossa cultura para o mundo ver, né? Afinal de contas, o Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada para os estudantes que pretendem ingressar aí nas universidades públicas de todo o Brasil, e é bonito de se ver a nossa cultura sendo falada e mostrada para esses estudantes. Muito, é uma valorização, né, Nathalie? Com certeza. Obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nathalie, 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, infelizmente o final de semana foi marcado pela violência nas estradas. Uma colisão violenta envolvendo 3 veículos deixou uma pessoa morta na BR-174 nesse domingo, hein, Karine? Carlão, e o acidente aconteceu no quilômetro 937, num trecho próximo aqui a Manaus, na direção de Presidente Figueiredo. Vamos saber mais detalhes a respeito dessa tragédia com o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, André. Então, a Polícia Rodoviária já deu alguma informação sobre mais informações a respeito desse acidente, André? Boa noite. Olá, Karime, Carlão, boa noite para vocês. Boa noite você que nos acompanha nesse momento aqui pela 100.7. Olha, sobre essa tragédia que matou o Rodrigo Marialva Serra, de 41 anos, em um acidente envolvendo aí ao menos 3 veículos, que aconteceu na tarde de ontem na BR-174, aqui no município de Presidente Figueiredo, aqui no interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Rodrigo ele estava na caminhonete que caiu em um barranco e pegou fogo depois de colidir com um caminhão e outro veículo. A vítima não conseguiu sair desse veículo e morreu carbonizado ali no local. Inclusive, o acidente deixou outros feridos depois dessa colisão desses 3 veículos, mas as autoridades ainda não divulgaram o número exato de vítimas e também nem o estado de saúde delas. Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que tem uma equipe atendeu ali o ocorrido e o laudo pericial tem um prazo de até 5 dias para ficar pronto, e só depois desse
laudo que vai estar disponível aí as partes envolvidas e também vai saber a causa desse acidente, né? E a gente fala aqui que existe várias ocorrências como essa que tem acontecido nas estradas, e para falar com prioridade sobre esse assunto de acidentes que acontecem nas estradas, eu conversei com um especialista em trânsito, que é o Rafael Cordeiro, que traz pra gente esses detalhes sobre esses acidentes e também um plano aí para evitar que esse tipo de situação aconteça. Vamos acompanhar. Primeiro, educação. É necessário uma ampla política de educação em todos os níveis de educação. Segundo, uma maior presença da fiscalização, seja por meio de agentes, seja por meio de fiscalização eletrônica. E terceiro, ações no sentido de proporcionar uma via mais segura. Vias seguras em que ultrapassagem em determinados pontos possam ser realizados de forma a não potencializar a ocorrência desse tipo de acidente. Infelizmente, observamos que diariamente muito precisa ser feito neste tema, mobilidade urbana, trânsito nas vias de nossa cidade, de nosso estado e até mesmo do nosso país. 18 horas. Tá então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do especialista em trânsito Rafael Cordeiro e a gente fala aqui sobre esse grave acidente que envolveu 3 veículos. Foi registrado ali no início da tarde de ontem, no quilômetro 937 da rodovia BR-174, em Presidente Figueiredo, né, que aí, segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa acabou morrendo e outra ficou ferida, e o caso segue sendo investigado, como informou a Polícia Rodoviária Federal, para saber aí esses detalhes e motivação desse acidente. Outro caso aqui, Karine, Carlão, é de um acidente fatal aqui no trânsito de Manaus que aconteceu, que vitimou aí a Jovelina Marques, de 48 anos. Ela acabou sendo atropelada por um carro enquanto tentava atravessar ali o Rodoanel, conhecido Rapidão, ali do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Complicado, hein? Complicado. No caso, a situação aconteceu na noite de ontem, né? As testemunhas que presenciaram esse trágico acidente informaram que o motorista estava em alta velocidade, né? De acordo com a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, ali no impacto, a Juliana ela foi arremessada por alguns metros e morreu ainda no local, né? O motorista, ele fugiu ali, não prestou socorro, e o Instituto Médico Legal foi acionado e removeu, claro, ali o corpo da vítima, e esse caso vai ser investigado como um crime aí pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que tenta identificar esse motorista, né? Que as testemunhas, foram várias testemunhas que informaram o exato momento ali em que ele estava ali em alta velocidade, acima do permitido ali no local, quando essa mulher tentava atravessar. Como era um domingo normalmente por ali é tranquilo o trânsito, então os motoristas, nem todos, mas alguns acabam se achando no direito de extrapolar a velocidade, mas e ainda fugiu sem prestar socorro. Fugiu sem prestar socorro. Crime, não tem situação de crime mesmo. Muito obrigada, André, pelas informações. Valeu, André. 18 horas. Olha só, a campanha de vacinação contra a gripe no Amazonas foi prorrogada até o dia 31 de janeiro de 2025 devido à baixa cobertura vacinal na capital e em todo o estado. Pois é, Carlão, preocupante, né? A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% dos grupos prioritários, mas por enquanto o Amazonas atingiu apenas 32,49% dessa cobertura. E o objetivo aí de aumentar o tempo da campanha é justamente aumentar a proteção, como explica a repórter Nathalie Moraes. O público-alvo da campanha de vacinação inclui crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Inclui ainda os trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, professores do ensino básico superior, povos indígenas e pessoas com 60 anos ou mais atualmente. O Amazonas apresenta uma cobertura vacinal de 32,49%, quando o estipulado é de 90% pelo Ministério da Saúde. Por esse motivo, a campanha de vacinação contra a influenza, a gripe, foi prorrogada até o dia 31 de janeiro de 2025 em todo o estado. A gerente de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde, Ângela Desirê, relata que a prorrogação do período de vacinação é uma oportunidade para todos os integrantes do grupo prioritário de se imunizarem. Desta forma, podemos vacinar todo o nosso público-alvo, não só das áreas urbanas,
vacinas. Portanto, tenham em mãos o cartãozinho de vacina para receber a sua dose. Lembrando que o início do período sazonal dos vírus respiratórios está previsto para iniciar agora, nesses últimos meses do ano, como explica a gerente de imunização. Cabe reforçar que estamos entrando no nosso período de sazonalidade, onde aumenta o número de casos da doença, por isso é importante prevenir. Vacinas salvam vidas. A gripe é uma infecção do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza, que pode causar piora das doenças crônicas e respiratórias e complicações, como a pneumonia predominantemente, pessoas com doenças cardiovasculares e mulheres grávidas. Em todo o Amazonas foram aplicadas mais de 458.490 doses da vacina. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha, pelo Brasileirão, o Palmeiras enfrenta hoje o Corinthians na Neoquímica Arena. E ontem o Flamengo conseguiu uma ótima vantagem para o final do próximo domingo ao vencer o Atlético Mineiro por 3-1, com gols de Gabigol. E foi 2, né? E amanhã tem Vasco e Botafogo num jogo importante para o Fogão se manter aí na liderança e para o Vasco se aproximar da classificação para a Libertadores. Agora são 6 horas e 59 minutos e você está no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir os principais destaques do dia. 18 horas. Na Indonésia, a erupção de vulcão deixa pelo menos 10 mortos e moradores deixam suas casas. O governo de São Paulo leiloa segundo lote e escolas por 11 milhões e meio de reais. Nova enchente na Espanha faz pista de aeroporto de Barcelona virar rio. Coreia do Sul e União Europeia condenam o envio de tropas norte-coreanas para a guerra da Ucrânia. Mix. 7 em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, uma notícia de hoje deveria preocupar e servir de alerta aos prefeitos que vão assumir os cargos no Amazonas em 2025. Todas as cidades do estado têm baixo índice de desenvolvimento sustentável. É o que aponta o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades do Instituto Cidades Sustentáveis. Na região norte, prevalece o maior número de cidades com nível muito baixo. A ferramenta mede avanços e desafios a serem enfrentados pelos municípios brasileiros para erradicar a pobreza e proteger o planeta. O índice é um retrato do nível de desenvolvimento sustentável das cidades e traduz um pouco da qualidade de vida das cidades do Amazonas, que precisa muito ser melhorada. O índice é uma ferramenta orientadora em que os governos municipais conseguem ter referências de políticas exitosas como modelo, principalmente nas cidades que, por situarem-se no meio da maior floresta tropical do planeta, deveriam dar o exemplo. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.